pessoal, estamos aqui de novo. A gente está tendo bastante tempo para conversar sobre como tudo começou e como as coisas caminharam. Então é por isso que eu vou trazer um assunto agora, até de uma certa forma sério, mas ao mesmo tempo engraçado de como as coisas aconteceram. Nós vamos falar hoje sobre traição e fidelidade, ou traição versus fidelidade. É que eu acho que realmente é um ponto importante no relacionamento do casal, porque pelo que a gente ouve, pelo que a gente lê, é talvez o maior motivo, a traição é o maior motivo dos divórcios, né? Se não é o maior, é um dos maiores. Então, a gente também passou, digamos assim, por isso, quando nós começamos a nossa relação, naquele primeiro ano e meio, que a gente mal se conhecia, mas com uma semana começamos a praticamente morar juntos, e a gente tinha... Passou por isso em que sentido? Deixa claro aí, Não, pessoal. passou por isso em termos de conversar sobre esse assunto. Ok. Passou por isso sobre ter traição ou fidelidade. E acho que a gente já sentiu, pelo menos eu sei que da minha parte, que começou a ficar muito sério, muito mais sério do que outros relacionamentos que eu tive. E eu já comecei a ficar um pouco preocupado. Opa, o que está acontecendo comigo? O que eu estou sentindo aqui? Como é que nós estamos tão rapidamente juntos, morando juntos? Eu que sempre fui um cara muito preocupado em Conservador. não trazer o relacionamento para dentro de casa, porque era uma coisa que parecia que era muito séria. E nesse caso a gente já estava muito sério de início. Então, nós vamos tratar desse assunto agora. Fidelidade versus traição. Fala um pouquinho de você aí, que você está dando risada. Mas... Eu tô dando risada de você, porque eu gosto, fofinho. Eu acho que esse pra mim foi assim. Eu tinha tido relação que não tinha dado certo, né? Tinha dado certa experiência, mas não o compartilhar a vida. Quando a gente se conheceu, ficou muito claro que a gente era um pro outro. Mas isso ficou tão claro, gente, que nós tivemos amigos do Lúcio e da minha parte que falaram assim pro Lúcio, é ela. Lembra? Vanderlei falou isso. Gratidão, Vanderlei, amigo querido. Ele falou, no primeiro dia que ele me conheceu, ele falou, Lúcio, ela é a pessoa para você casar. Não foi? É. E na minha família, a minha avó, quando conheceu ele, disse, minha filha, é ele. Então, ficou tão claro como era para nós, como isso transbordou para as pessoas. Então, a gente se sentiu muito apaixonado. Então, isso gerou na gente, assim, uma certa insegurança de poder, de repente, um dos dois não tá sentindo igual, sair fora daquela relação. E pior ainda, se fosse de uma forma, vamos dizer, desrespeitosa, que é como a gente qualifica a infidelidade. É um desrespeito de um para o outro. E eu acho também que o que também foi um acrescentador aí desta insegurança é que eu e Lúcia sempre fomos pessoas muito envolventes, né? Que tivemos várias relações afetivas e tínhamos essa coisa. Então, nós dois sabíamos, começamos a perceber o quanto os dois eram envolventes e que a gente estava lidando agora com outro nível de relação. E muito rápido, porque como o Lúcio disse, a gente foi morar muito rápido junto, nós não tivemos um tempo de namoro pra gente ir se conhecendo, aquela noivado, conhecer a família. Não, a gente ficou junto e depois apresentou a família. Todo mundo estranhou. Todo mundo estranhou. Quem é essa pessoa? Exatamente. Porque, veja, a gente, quando ela disse que a gente era envolventes, eu tive relacionamentos curtos, mas que pareciam sérios, mas não necessariamente para mim. Tanto que eu, em algum momento, terminei o relacionamento. E a Rosana teve algumas situações parecidas antes de sair do casamento, né? Porque depois, quando ela saiu do casamento, foi muito rápido que a gente se conheceu. Eu acredito que ela não teve chance de ter muitos relacionamentos. Não tive nenhum, na verdade, né? Nós conhecemos em... Eu consegui pegar bem na hora certa. Bom, então veja, essa insegurança que causou, porque o relacionamento começou a ficar sério, fez com que a gente se preocupasse um pouco com a questão fidelidade. A questão fidelidade. Se isso terminasse, como que ia ser? Como é que a gente, talvez dessa vez, seria um de nós que ia sofrer? Tínhamos também o agravante, na época, da AIDS. É verdade. A AIDS foi uma coisa que facilitou. Veja, a AIDS foi horrível,
mas facilitou a gente poder entrar Esse numa termo de conversa. responsabilidade. Responsabilidade. Cobrar do outro, um do outro, uma responsabilidade. Veja, e parece que os dois combinaram isso, mas quando fala, olha, em relação a outros relacionamentos, já que a gente está se relacionando, isso foi bem no comecinho. Se houver qualquer outra pessoa que você esteja interessada, ela falou para mim, eu falei para ela, vamos fazer um combinado aqui, a gente vai respeitar e comunicar antes de que alguma coisa ocorra, porque senão a gente vai estar expondo o outro a um risco até de uma AIDS. Então, e até check-up a gente tinha, sabendo que nenhum dos dois tinha AIDS. Exato. Por coincidência. A gente tinha feito e tínhamos assim. Exato. Naquele momento. Entendeu? Então, realmente nós conversamos sobre o assunto e fizemos uma espécie de um pacto. Ainda de duas pessoas que estão se conhecendo, então ainda com aquele receio de parecer que era uma exigência para o relacionamento, alguma coisa assim, mas fizemos uma espécie de pacto em relação a isso, em relação à fidelidade e à traição. Qual foi Eu tinha 34, o Lúcio tinha 41, então para nós a gente não era assim, a gente era novo, né? Mas a gente tinha muita maturidade no aspecto de relação, então a gente sabia, né? Então o pacto era que a gente se sentisse envolvido por alguém, porque a gente não achava que isso seria normal, é possível que um dos dois de repente se apaixonasse por outra pessoa, né? Tivesse um envolvimento assim, por uma outra pessoa. A gente não anulava isso, né? A gente queria ser razoável, realista. Mas o nosso pacto era que se a gente se sentisse envolvido por alguém, que a gente contaria um para o outro. Antes de qualquer coisa acontecer. E não fazer como o clássico, onde as pessoas primeiro se envolvem, né? Primeiro testam, tem relacionamento para depois, ou até sair porque o outro descobriu. Então a gente criou um pacto de não passarmos por isso. Nós respeitaríamos essa palavra que a gente estava dando, de que se sentíssemos algo por uma outra pessoa, a gente comunicaria. E também conversamos depois outra coisa que foi muito profunda. Tivemos alguns passos aí que foram muito importantes, que foi, caso a gente sentisse alguma coisa por uma outra pessoa, uma pessoa do trabalho, uma pessoa, né, ligada próxima, ou se alguém se aproximasse demais, que o nosso primeiro comportamento seríamos compartilhar com o outro, mesmo que a gente nem sentisse atraído, mas que a gente acreditava que se a gente dividisse com o outro, a gente evitaria chegar num segundo step, que é ficar naquele envolvimento. E o Lúcio tinha muita experiência sobre empresa, ele teve né, assim, experiência de relação em empresa, então ele falava sempre isso. Nós precisamos nos ajudar a evitar que a gente chegue nesse ponto, né? E que não tem volta. Por que não tem volta? Não porque a gente está aqui, vamos dizer, criticando, crucificando, demonizando quem é infiel. Porque eu acho que a pessoa que comete a infidelidade tem a responsabilidade dela sobre essa ação. Mas a gente está aqui dizendo que era uma coisa que a gente não queria passar, porque a gente achava que a gente não merecia causar isso para o outro, e a gente não merecia viver esse sofrimento, que a gente tinha capacidade de fazer um combinado e ser fiel diante daquele combinado. E lembrando que isso era ainda na época que a gente estava se conhecendo, Exato. Morando juntos, mas que já é um grau maior do que simplesmente uma namorada que você encontra esporadicamente, semana, exato. Mas ao mesmo tempo não é tão forte quanto o papel assinado do casamento. Esse era um tópico muito importante para a gente, né? Nós nos sentimos tranquilos. E aí vivemos uma outra, fomos mais para frente nesse combinado, que foi também muito interessante. Com 1 ano e meio, o Lúcio foi convidado para ser transferido. Ele já havia sido convidado, mas nunca aceitou, para vir ser transferido do Brasil para os Estados Unidos. E naquele momento era impossível que eu viesse com ele se não fosse casada. Né? E era engraçado porque eu e o Lúcio tínhamos um comportamento muito parecido. Já fomos casados, não há necessidade, para quê? A gente mora junto, tá tudo certo. Né? A gente não tinha esse... Isso era medo, hein? Era medo de assumir de novo. Talvez, é verdade. Né? Mas a gente pensava o quê? Que o divórcio tinha sido uma coisa desagradável. É desagradável o divórcio, vamos dizer a verdade, né? Para todo mundo. Então, a gente achava que não queríamos passar isso outra vez, que viver junto estava tudo certo, né? E que até tinha um pouquinho do nosso sentimento, do que se a gente
casasse podia estragar a nossa relação. E aí, com esse convite para vir para cá, que o Lúcio me convidou se eu viria, se eu aceitaria, coisa e tal, e eu falei que sim, havia essa necessidade. E aí foi muito interessante, gente, que para mim, que não tinha nenhuma importância casar, quando eu me tornei uma DeRosa, foi um espetáculo, porque eu sentia, um ano antes de eu conhecer o Lúcio, meu sogro faleceu. E eu senti um afeto, eu senti uma aproximação do meu sogro comigo, eu senti a presença dele. Então, para mim, quando eu me casei, me tornei uma DeRosa, que aqui nos Estados Unidos, hoje, né, nossa, eu fiquei muito conhecida como DeRosa, aquilo foi assim, eu honrei aquele nome. E aí nós fizemos um segundo pacto quando eu me tornei uma DeRosa. Na hora de assinar o papel, a gente muda de figura. Fala, bom, agora eu estou realmente assinando aqui que nós vamos viver para juntos o resto da vida. Mudando de país. Então, era um compromisso muito maior. E baseado nisso, aquele compromisso já ainda era válido e foi excelente, foi bom. Eu acredito que pode parecer uma brincadeira, mas que funcionou para nós, para dar segurança para o relacionamento, para dar segurança para ela quando eu viajava, para dar segurança para mim quando eu viajava e ela ficava aqui sozinha, uma loira de olhos azuis e que todo mundo chamava atenção. Aí você fica um pouco, peraí, um pouco inseguro. Então, aquilo foi uma coisa que me deixou tranquilo. Nós tínhamos uma conversa, um acordo, e eu sabia, eu sentia dentro de mim que ela cumpriria, assim como eu também cumpriria. Quando chega na hora de assinar o papel, daí vem todo aquele outro lado, o lado financeiro, o lado que você agora vai ter, vai carregar o meu nome, e tudo que acontecer é o meu nome, é a minha família. Então, tudo isso pesou um pouco para nós, mas não pesou o suficiente para a gente sequer titubear. Nós como, vamos casar, então vamos casar. Mas daí surgiu uma segunda parte do pacto, que foi interessante. A gente fez um acordo para consolidar aquilo que a gente já tinha feito, já tinha acordado. A gente consolidou de uma forma bem peculiar, que muita gente vai achar talvez engraçado ou absurda, mas foi uma forma que cada um de nós conseguiu garantir que estava realmente disposto a cumprir aquilo. Qual foi então o nosso pacto? Fala para ela. A proposta foi assim. O Lúcio falou, se a gente se separar por traição, um dos dois se apaixonou e está vivendo um bom momento, né? Está curtindo uma outra pessoa e vai começar a construir outra vida. Então, quem parte sem nada. Se trair. Se trair. Não estamos dizendo assim. Quem parte sem nada. Se comunicou, se divorciou, vamos separar nós vamos. Porque eu estou conhecendo outra pessoa, não houve traição. Se divorciou, bem, normal, normal, a gente vai dividir as coisas normais. Mas se houve traição, a gente parte do princípio que se foi uma coisa tão forte ao ponto da pessoa querer trair a outra depois de tantos combinados e que a gente fez juntos, essa pessoa tinha que sair sem nada. Então você vai começar a vida com outra pessoa, constrói com ela o que vocês vão viver com a outra pessoa. Não vai haver divisão de bens. E o que nós construímos juntos, quem vai ficar? Vai ficar sofrendo, provavelmente, porque foi traído e o outro foi embora. Então, quem vai ficar não precisa sofrer de ter que construir mais nada. Vai ficar com o que construiu, o dinheiro. E assim nós estabelecemos essa regra, que nunca entrou no papel, mas foi uma regra que a gente criou de palavra, que a gente sempre confiou na nossa palavra, e estabelecemos essa regra. E só de falar e de concordar e de afirmar, concordo. Já era um compromisso com si próprio. A gente já tinha certeza de que o outro estava realmente falando sério, estava realmente disposto a fazer isso. Eu, pelo menos, tinha certeza de que eu nunca iria cometer nenhum ato de traição, porque eu não ia abandonar a minha vida por causa de um ato de traição. Eu acho como que todo foi mundo mais fala. pra você do que pra mim. Também, porque veja, as pessoas traem e depois falam assim, mas isso não foi nada. Veja, como não foi nada? Não deveria ter acontecido. Pro outro vai ser muito. Então, eu tinha certeza de que eu não ia deixar uma coisa que não seria nada. Não combinado. Atrapalhar toda a minha vida e ter que cumprir minha palavra de falar, olha, tchau, pego minha roupa. Porque a gente já separou e sabe que não é fácil dividir bens, não é fácil recomeçar. E nós, naquele momento, estávamos fazendo isso, né? Recomeçando nossas vidas, construindo juntos, né? Então, mas eu acho que esse combinado foi muito agradável, porque é lógico, se você tomar essa decisão, vai
Vai só ser de- feliz com quem você escolheu. É só Agora de palavra. constrói lá. Eu acho que isso foi bacana. É só de palavra. Não mas vou eu dizer acho que funciona para todos e o pessoal não. pode achar engraçado aqui e achar que não tem achar nada a ver. absurdo, ou até Mas talvez a gente alguém entende. querer colocar isso para um namorado prestes a casar, alguma coisa assim, e a pessoa do outro lado falar, não, que isso é besteira. Ó, eu também acho que não é uma coisa que todo mundo possa fazer. Agora, Mas- isso a gente nunca precisou de Pôs a teste. pôs a Nunca pôs a teste e nunca precisamos de Opa. impor no nível de papel. Nunca pôs a teste em termos. A gente teve casos de que pessoas do passado me procurou, te procurou, e qual foi a atitude que nós tivemos imediatamente? Nós Chegar, tivemos falar, experiências, recebi uma ligação exato, assim, fomos procurados por entendeu? pessoas que já tinham sido, ambos fomos. É. E tivemos atitude super tranquila. Fofinho, fulano, lembra lá do meu passado? Me escreveu, me ligou, me procurou, checando, você tá feliz, tá casada, como é que tá, tem alguma chance aí? E a gente, e aí você até brincou, né? Ah, Rosana, responde aí tal coisa. Nunca ninguém falou pro outro, tem que bloquear, porque veja, esses nossos comportamentos nunca nos obrigaram a perder a liberdade, nós nunca tivemos perda de liberdade, nem vigilância, não houve isso. Ao contrário, esses pactos nos deixaram tranquilos. Exato. Então, gente, essa é a nossa experiência aí. Vamos continuar viajando junto?